Olá, boa noite. Vamos continuar com a leitura das cartas de Cristo. A gente vai continuar hoje com a carta complementar a partir da 10. E vamos ler até onde dermos conta, né? Até onde for o desejo para o dia de hoje. Mas primeiro, vamos para para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e a minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de sua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Vamos ao texto complementar 10. A energia da consciência. Mantenha sua consciência íntegra, não fragmentada. É da maior importância, ops, é da maior importância para a sua saúde, relações, sucesso na vida e felicidade, que você entenda a verdadeira natureza da consciência, cartas 5 e 6 e seguintes, assim como da sua própria consciência única. Você deve compreender plenamente o que você pensa, sente e faz. É uma energia de consciência que forma o tecido de todas as suas experiências na vida. É a força motora por trás de tudo aquilo que lhe acontece. É o terreno sobre o qual você constrói sua vida e é o reservatório de força que dá ímpeto ao seu cotidiano. É tudo o que você é, além da sua alma, neste momento presente. É tudo o que você pode ser e fazer nesse preciso momento. O estado de sua consciência limita ou promove o seu bem-estar. Entretanto, o conteúdo de sua consciência, o grau de seu conhecimento espiritual, reflexões, percepções, crenças, padrões de comportamento, suas qualidades naturais e morais são o seu tesouro, aquilo a partir do qual você constrói sua vida. Você somente pode construir sob aquilo que é agora. E o que constrói baseia-se nos elementos de sua consciência, nada mais. Portanto, como centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo estão descobrindo, se você quer mudar sua vida, deve primeiro mudar a sua consciência. A carta 7 descreve como fazer isso com toda a clareza. Quando vai dirigir um carro, se você for sensato, se certificará de que ele esteja funcionando bem. Cada detalhe que contribua para o perfeito funcionamento de seu carro deve ter sido verificado, tal como a bateria carregada, os cabos conectados, os faróis funcionando, o tanque de combustível cheio e etc. Do mesmo modo, para criar uma vida feliz e de sucesso diariamente, deve-se tomar o maior cuidado com os vários componentes e facetas de sua consciência. Lembre-se de tentar evitar a crítica e o julgamento, uma vez que são destrutivos para os outros, pois no final nos encontraremos em uma linha de fogo semelhante.
Tente controlar a sua raiva buscando em sua mente as razões pelas quais o alvo de sua ira se comportou de tal maneira. Isso vai desarmar sua raiva. Procure encontrar tendências amáveis em todos que encontrar durante o dia. Se agir de forma contrária, sem saber, você estará irradiando uma energia de consciência agressiva que será captada e afetará os outros. É possível que você já conheça estes aspectos da consciência, mas agora quero lhe falar sobre os perigos de fragmentar a sua consciência. Isso acontece até quando conta uma mentira inofensiva. Uma mentira mais grave é um insulto horrível para a sua própria consciência e para a consciência de seu ouvinte. Talvez você pense que isso não traga nenhuma consequência, mas quando você mente, envia um feixe de consciência falsa sobre o qual você espera que outras pessoas construam as suas respostas. Essa alteração em sua consciência, uma vez que você sabe que mentiu, cria buracos no tecido de sua própria consciência. Quando há buracos em sua consciência, há uma falha na força vital que você usa em suas atividades e objetivos, assim como uma desordem na consciência que o mantém saudável e feliz. Até sua maneira de se comunicar, isso provocará uma perda de vitalidade e de certeza que aqueles que dispõem de uma consciência íntegra e saudável podem transmitir ao falar com os outros, até mesmo quando deixam uma mensagem na secretária eletrônica. Uma consciência saudável é criada ao tratarmos os demais como gostaríamos de ser tratados. Porém, cumpra as suas promessas ou providencie para que a quebra de uma promessa não cause indevida frustração, infelicidade ou dificuldade. Diga a verdade de tal maneira que o seu ouvinte não se sinta ofendido. O amor sempre encontra a maneira de fazer isso. Não invente histórias para se passar por herói ou vítima. Não exagere de nenhuma maneira uma situação, para que nenhuma pessoa saia com uma mentira em sua mente. Isso pode ser mais prejudicial a elas do que você imagina, do que você possa imaginar. Jamais seja você a causa do tropeço ou da queda de outro. Faça com que tudo o que você pensa, diga e faça seja uma unidade harmoniosa, orientada em sua mente e coração, pelo amor e pela preocupação com o bem-estar de todas as outras pessoas. Desta maneira, você cria os fundamentos de uma vida plena e feliz para si mesmo. Você cria o tipo de consciência que facilmente se sintoniza com a consciência divina. Então, os milagres acontecem. Se o seu sucesso não vem, examine a sua consciência. Você mantém a sua palavra? Para variar, esses textos complementares são muito sucintos e perfeitos. São, sim. Quando ele estava falando, eu lembro de um exemplo. Ele começa dizendo que você tem que compreender como funcionam as coisas, né? E aí ele fala que quando você pega um carro, você precisa saber se o carro está funcionando antes de pegar o carro. E eu lembro de uma história que eu aprendi lá atrás, que quando você vai compreendendo as leis da existência, é como você ser um adulto que compreende a lei do trânsito. Eu ando com as crianças de bicicleta muito por aqui. E em alguns trechos eu ando em pista, curtos trechos, porque minhas crianças são ainda muito pequenas para entenderem a lei de trânsito. Mas quando eu estou dirigindo com o Thiago na minha bicicleta, às vezes eu vou pela pista, o Thiago na minha bicicleta, e eu fico pensando se eu já posso começar a explicar para ele que aqui pode, ele não pode, e eu penso, não, ele só tem 3 anos. Quero dizer o seguinte: aprender a lei de trânsito exigiu uma certa maturidade,
uma certa idade, a gente compreender como o trânsito funciona. E eu ando de bicicleta na cidade há anos, pela pista, de áreas residenciais. E me sinto confortável, porque por muitos anos eu ando de bicicleta, eu não acho perigoso. Eu acho seguro desde que eu ande em pistas residenciais e não em pistas de alta velocidade. E então, eu conheço a lei de trânsito, eu sei andar dentro da pista. Quando a gente conhece as leis da vida, a gente sabe andar pela vida, usando da vida dentro do fluxo da vida. Mas quando eu não conheço, eu me arrisco. Uma criança não consegue ainda compreender a lei de trânsito. Então, se ela tentar imitar a mamãe, ela pode fazer uma coisa errada, porque ela não compreende como é que o trânsito funciona. Ela não compreende quem tem prioridade, quem não tem prioridade, como passar por um balão. Igualzinho à vida. Quando a gente ainda não tem a maturidade suficiente, a gente vai aprendendo aos trancos e barrancos, mas quando a gente vai pegando essa maturidade de perceber a lei da existência, perceber que somos nós quem co-criamos a vida, e ele fala assim, a sua consciência é seu maior presente. Olha que forma legal de falar. A vida que você está criando para você é resultado da consciência que você tem. É muito legal essa forma de apresentar isso, chamando a nossa consciência de presente, Uhum. né? O sucesso não vem, se o sucesso não vem, examine a sua consciência. E são etapas, porque, primeiro, o que é sucesso? Porque a gente tem uma mídia que desenha sucesso, desenha beleza, desenha um monte de coisa que não corresponde à realidade. Sucesso não é sair à noite e ser uma pessoa bonita que tem um monte de homem que te deseja. Isso não é sucesso. Eu não quero que um monte de homem me deseje. Eu quero que o meu marido me deseje. Eu quero desejá-lo. Eu só quero que ele me deseje se eu o desejar. Então, todo mundo busca o prazer, formas diferentes de prazer. São as buscas que impulsionam a gente para a vida. Né? Você tenta ter sucesso porque isso vai te dar prazer. Você tenta ter segurança porque isso vai te dar a sensação de que está tudo bem para você dar o próximo passo. E as buscas da vida vão pelo que a gente vai tentando conquistar mais e melhor. Só que quando a gente tem como sucesso o que a mídia coloca, não necessariamente é o que a nossa alma quer. Então, às vezes, eu acho que eu não estou tendo sucesso e eu estou tendo um super sucesso. Mesmo que minha vida possa estar caótica, eu estou aqui amando, cuidando, acolhendo, crescendo. Mas dentro de mim eu me sinto uma fracassada, porque eu ainda não tenho o sucesso que a mídia coloca para mim. Repensar o que a gente pensa, repensar de onde que vem esse desejo. Quando é uma coisa externa que é colocada para a gente, não é o mais elevado, porque nós temos maestria, já que nós somos a própria consciência crística. Cristo está aqui, Deus está aqui, nós estamos completamente conectados. Então, quando a gente cria unidade com o que está aqui, eu posso ter orgulho de mim mesmo. Mas quando eu quero atingir algo que foi posto de fora para dentro, eu posso continuar me sentindo uma fracassada, mesmo sendo um sucesso. Eu acho que eu vou fazer esse exercício. Procure encontrar tendências amáveis em todos que encontrar durante o dia. Você já não faz isso? Isso já não é natural? Eu adoro provocar as pessoas. Quando eu era jovem, minha avózinha morreu. E tem uma oração de São Francisco que chama Oração do Amanhecer. E foi a oração que me foi dito que era a oração preferida da minha avó. Então eu tinha 15 anos e eu decorei essa oração. E é uma oração que fala isso, que eu posso ver o bem em cada um, que eu possa ver, se não, o bem em cada um. É uma oração linda, vale muito a pena. E aí eu comecei a viver a vida assim. Não, eu faço isso, mas assim, por exemplo, é um padrão meu antigo de espizinhar quem tá quieto. Tipo É, assim, caramba, eu tenho tanta pedra na minha caçamba, deixa eu dar uma cutucadinha para esse aí ver também a pedra na caçamba dele. quando ele fala aqui de criticar, eu percebo, por exemplo, que recentemente eu tenho criticado muito uma jovem,
porque a vida dela tá muito ruim, ela não para de pedir dinheiro, pedir ajuda, pedir, pedir, pedir. E aí eu tenho tentado falar, não, mas não é bem uma crítica, é tipo uma tentativa, mais uma tentativa de fazer com que ela vá, porque esse exercício de não criticar, eu acho que é uma coisa que já está internalizada. Se eu estou criticando, na verdade, eu estou projetando os meus problemas. Acho Uhum. que isso a gente vai tomando consciência, né? Se eu estou falando muito mal de alguém, pode parar, refletir e pensar, quando eu me senti assim, a primeira vez que eu tenho a memória, essa raiva. E aí você vai vendo que isso vem de uma outra situação em que era parecido o cenário, tinha a mesma raiva, tem o mesmo problema. Então, dores mal curadas na gente, a gente projeta e critica no outro, Sim. E é né? legal ele ter trazido também a mentira como exemplo, né? A história de buracos da nossa consciência que vão tirando a nossa vitalidade, que coisa legal! Quando Uhum. ele fala assim, uma mensagem falada por alguém que fala a verdade e uma mensagem falada por alguém que mente, a força que ela tem. E quanto a isso, bem recentemente eu fui aprender com uma irmã mais nova as mentiras sociais, pequenas mentiras sociais. E ela falou assim: eu optei por não fazer mais mentiras sociais. Aí eu falei: ah, Larissa, mas era só você falar tal e tal coisa e estava tudo bem. Ela, sim, Lorena, era só fazer uma pequena mentira social e estava tudo bem. Aí eu, olha Mas é aquelas mesmo. perguntas assim, tem dia que você não tá legal. E aí você encontra alguém e a pessoa olha para você e fala assim, tudo bem? Aí você fala, tudo. E não tá. Isso é uma mentira também. Ou então, quando você, no meu caso, eu tinha que fazer eu sou fã da rede pública, né? E eu inscrevi todos os nossos filhos em rede pública. Eu acho que a rede pública é o melhor lugar para desenvolver o senso de comunidade e cooperação, mais do que na rede particular de educação. Só que eu só tenho direito em Brasília a colocar o meu filho na rede pública se eu for pobre, até a creche. Depois, na escola normal, a partir dos 4 anos, eu Pode. pode, mas até a creche você é proibido de ter renda. E aí, se eu sou autônoma, eu posso ou não declarar minha renda. E aí, eu conversando com a mulher lá, resolvi omitir. Mas é uma mentira social. E o que que você faz? Eu acho que eu tenho direito de usar a creche pública. Eu acho que eu tenho direito. Eu preciso de ajuda na educação dos meus filhos. Eu penso que esse é o papel do Estado. Mas para eu acessar o meu direito, eu preciso omitir uma história. E aí, você faz ou você não faz? Né? Eu acabei fazendo, eu acabei omitindo. Estou certa ou estou errada? Algumas pessoas me falam assim: eu não ponho meu filho numa escola pública porque eu não quero roubar a vaga de ninguém. Tem gente que me fala isso. Eu não vejo como colocar um filho na escola pública uma forma de roubar a vaga. Eu penso como uma forma de integrar com a comunidade. Mas cada um vai ver de um jeito. E como que você vai contando as suas próprias verdades, tentando se encaixar naquilo que você é, sem mentira. Eu achei um lindo exercício isso, retirar todo tipo de mentira da minha vida, inclusive as mentiras sociais. Mas é Eu tenho um difícil, sócio, vendo? sempre falar a verdade, sempre. Nunca omitir, nunca deixar de falar, nunca deixar. É um super exercício. Uhum. Mas é difícil, mentira social, ela tá impregnada na nossa sociedade. É, Desde o tudo bem e desde o vou omitir a minha renda. E é. aí por aí vai, entendeu? Mas tudo bem. Estamos em evolução. Tudo bem. Vamos para a Gosto próxima que fala, carta? não invente histórias para se passar por herói ou vítima. Gosto muito. É muito legal. Vamos para a próxima? Sim. Texto 11. A consciência crística. Ok. Peraí, Oi, coisa fofa. já vai, ele já veio dizer hoje, já está indo embora, né? Tia Marília vai ler É agora. digno, então.
Preocupar-se apenas com a sua vida na Terra não é suficiente. É preciso, igualmente, interessar-se pela sua vida e bem-estar futuro, porque passar. Minto. É preciso, igualmente, interessar-se pela sua vida e bem-estar futuro, quando passar para as próximas dimensões. Ali, mais do que nunca, você encontra a si mesmo dentro da dimensão de ser, que é a manifestação exterior de sua própria consciência, porém em uma amplitude muito maior do que quando estava na Terra. Quando está na Terra, você cria o seu próprio ambiente a partir de sua consciência, mas também pode participar do ambiente de seu próximo quando o encontra ou convive com ele. Isto significa que na Terra você pode se deslocar para um ambiente mais agradável e conhecer pessoas mais amáveis do que normalmente a sua própria consciência criaria ou atrairia. Mas esta incompatibilidade leva ao atrito e mal-estar. Você se sente fora da zona de conforto ou sufocado pela consciência mais elevada com a qual se encontra, e não vê a hora de voltar ao ambiente de consciência mais baixa, no qual se sente à vontade. Algumas pessoas são atraídas e nascem em um nível de consciência na qual se sentem como estranhas e espontaneamente começam a fazer de tudo, inclusive na infância, para deslocar-se para um estado de consciência no qual são capazes de crescer. O nível de consciência em que estiver ao morrer é aquele no qual voltará. Forte. Às vezes, uma pessoa com um Isso é nível muito alto, forte, hein? muito. Lembra muito o Hilário falando, né? Que onde você, Uhum. o que, como é que ele falava? O pensamento que você vai morrer, que é o nível de consciência daquele momento, o tipo de pensamento é o tipo de vida que você vai ter numa futura vida. É, ele contava pra gente como a gente termina uma coisa, a gente começa ela, né? Como, ele falava que como você começa, você termina, não era isso? Como começa, te perpetua. Uhum, como começa a perpetua. Ele dizia muito isso, mas eu acho que não é bem o que está dizendo aqui. Não, aqui fala que como termina a vida, ela voltará daquela mesma forma. Ou seja, se você tiver um pensamento mesquinho, de dívida, de arrependimento, de culpa, de ou outro tipo de pensamento, pensamentos mais bonitos. Por exemplo, o meu pai tem 90 anos, e eu já até comentei aqui que ele é uma pessoa muito boa de se conversar, de conviver, porque ele é muito positivo e ele sempre foi assim a vida toda. E a semana passada eu tive lá, no meio da semana, daí uma hora ele olhou para mim assim e falou assim: Filha, eu sou um homem muito feliz. Eu casei com a sua mãe, que eu a amo. Ela me ama. Eu tive uma família maravilhosa. Minhas filhas casaram com homens bons. Todo mundo construiu a sua família. E não sei o que, não sei o que lá. E eu vou para o sítio que eu adoro. E lá, 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 lá. E floreou e falou da vida dele toda em 1 ou 2 minutos. Acho que nem dois, 1 minuto. Mas ele só falou coisas maravilhosas. Entende? Então, não tem como ele, na hora da morte dele, por exemplo, ele tá pendurado numa culpa ou numa vida que não foi vivida ou não sei o quê. Ele falava assim: eu vivi a vida que eu quis. Então, é tão gratificante ver um pai de 90 anos falar assim, né? Porque não é todo mundo que é assim. As pessoas costumam olhar o lado vazio do copo. E reconhecer esses pequenos milagres da vida, ter saúde até 90 anos, ter filhas com saúde, família com saúde, as filhas casadas e tal, que para ele isso é importante, tanto é que ele falou, é muito bonito, né? Então, assim, o nível de consciência em que estiver ao morrer é aquele no qual voltará. É muito forte. E É assim muito a gente legal. vai evoluindo, né? Eu A acho gente... que isso lembra o que lembra do Hilário, que ele falava assim, como você termina um dia, você vai começar o dia seguinte. Se você, mãe, eu fugi da Mari. Olha só, vai pra lá, menina, deixa a mamãezinha fazer aqui a leitura dela.
Ele dizia para a gente, se a gente terminasse um dia com muitos pensamentos, a gente ia acordar o dia seguinte retomando aquilo onde a gente estava. Então, não é só a morte, que como você termina, você começa. Também é um dia de cada vez, né? Uhum. Às vezes, uma pessoa com um nível alto de percepção espiritual, ao nascer, pode ser atraída para uma família de níveis espirituais mais baixos, pois o ambiente fortalecerá seu conhecimento e aumentará a sua percepção espiritual, Tá bom, conforme ela filho. se esforça em seus primeiros anos para voltar ao seu lugar de consciência por direito no nível espiritual da Terra e mais tarde no próximo mundo. Do mesmo modo que você experimenta sua consciência não desenvolvida quando morre, quando tiver reencarnado várias vezes e trabalhado para obter discernimento espiritual, você também entra em dimensões mais elevadas que refletem a sua própria consciência. Assim, perceba que você e aqueles que encontra têm a mesma consciência. Você é atraído pelas condições que lhe são compatíveis e em razão de sua própria criatividade com as quais possa contribuir. Se sua consciência tiver sido orientada pelo ego e seus vícios, ao morrer, você reencarnará rapidamente, uma vez que o sentimento de desconforto será intolerável. Alegremente, voltará à Terra com outra identidade, pois neste nível de existência, as condições terrenas lhe parecerão preferíveis em comparação com as do mundo astral. Transcorrerão muitas encarnações antes que a alma desperte para o fato de que só é possível escapar quando sua mente humana se propuser a tentar elevar suas percepções e consciência para um nível de bem-estar mais durável. Quanto mais espiritualizada for sua consciência antes de morrer, quanto mais tiver refletido sobre o que viveu e adquirido entendimento a respeito do controle do ego sobre sua mente e sentimentos, e quanto maior a consciência sobre os danos que causou aos outros, maior será o progresso espiritual que fará. Entretanto, se experimenta o remorso profundo, essa dor vai erradicando gradativamente o domínio do ego sobre sua mente e coração. Quando finalmente deixar esta vida, estará plenamente consciente de que o caminho do amor incondicional é o único caminho a seguir. Então, você compreenderá em plenitude que toda a miséria, enfermidades, privações, falta de êxito e infelicidades são consequências da falta de amor no modo com que você aborda a vida, as pessoas e o ambiente. A crítica é um grande obstáculo à felicidade interior, pois é altamente destrutiva. Ela se reflete na sua vida porque quando você julga, esse julgamento colherá o seu fruto amargo, como diz o ditado. Criticar os outros interfere com o bem-estar deles. Por consequência, quando provocamos danos a outros, por menor que sejam, repito, os prejuízos voltarão para nós com juros. Portanto, quando você se comprometer a percorrer o caminho de Cristo, deve entender que é um caminho de autoanálise contínua, onde é necessário encontrar a coragem para olhar suas ações à luz do amor e enxergar a verdade a respeito de seus pensamentos e emoções. Na medida em que você progride no caminho, torna-se mais fácil perceber a verdade dos outros, entender o que os impulsiona e o faz cometer erros em seus relacionamentos, em seu ambiente de trabalho e na família. Quanto mais você tiver empatia com os outros, entender o que os motiva, perceber as dificuldades que o impulsionam, as ações irrefletidas, mais elevada se torna a sua espiritualidade, o seu próprio sentimento de compaixão e amor para com estes, pois estão realmente fazendo o melhor que podem no ambiente
e nas circunstâncias que criaram para si mesmos. A partir deste ponto de vista, fica cada vez mais fácil pedir desculpas, até que chegue o momento em que, percebendo a verdade das outras pessoas com tanta clareza, você não vê a hora de perdoar e esquecer toda a atenção e crítica para com elas. Quando chegar o momento de partir desta vida, uma pessoa iluminada, que vive em paz e em harmonia com o mundo inteiro, se moverá para uma dimensão de total bênção e alegria. Depois de um tempo, começará a perceber que há dimensões ainda mais elevadas de existência e a se preparar, aumentar e expandir o nível de sua consciência para absorver vibrações mais altas da consciência divina. Ela se tornará um transmissor mais criativo e irradiante de amor incondicional. Tal pessoa é verdadeiramente a consciência crística. Tá sem som. Que demais. Uhum. Nossa, foi bem legal. Fala de novo da atração. Quando você nasce, você é atraído para esses ambientes. Não, mas fala de uma forma muito legal, porque Nossa, muito, o muito. nível da sua consciência te coloca com quem você se relaciona. E, né, quantas vezes a gente acha assim, ai, tal pessoa tá com o cara errado, como se existisse isso. É. Não existe isso. O que existe é eu atraio para mim o mesmo nível de consciência que eu tô para que eu aprenda a me enxergar a partir do outro. Controle do ego, da mente, dos sentimentos. Isso aí é o step by step da nossa evolução, né? Não deixar a mente solta. Na O medida sentimento certa do que a gente solto. consegue, né? Uhum. É Pensamento e sempre a sentimento não medida pode ser exata. solto. É como se tudo que viesse para a gente fosse a medida exata do que a gente precisa para expandir a consciência. Até onde a gente consegue ir. Então não tem nada de errado. Todo mundo vai em um momento compreender que o amor é o único caminho. Uhum. Exatamente. E não passa pelo caminho da autoanálise. É impossível não passar. Pelo caminho do quê? Autoanálise. É só se autoconhecendo, se autoanalisando, que você consegue dar um passo de cada vez para o amor. Mas quando Para ele com fala você que mesmo, para com criticar os outros interfere no bem-estar deles. É. Eu mesma não sei se eu estou criticando ou se eu estou só tentando entender essa moça que eu falei, né? Porque realmente eu não consigo entendê-la, por que das escolhas dela. E ele fala aqui, né? Quanto mais você conseguir compreender a perspectiva do outro, quanto mais você souber que o outro está fazendo o melhor possível, aí sabe, você vai poder perdoar e rapidinho se conciliar. No meu caso, não há uma necessidade de perdoar, só assim, Deus, como ajudar, como contribuir, porque às vezes a gente acaba não contribuindo e é tão confuso, muitas vezes, quando você não compreende. Agora, ainda quando você julga, ainda quando você critica, e tudo isso que volta para você, é muito legal compreender essa relação, né? Então você compreenderá em plenitude que toda miséria, enfermidades, privações, falta de êxito e felicidade são consequências da falta de amor, no modo em que você aborda a vida, as pessoas de um ambiente, ao mesmo tempo que de vez em quando a gente é abençoado com pessoas com frequências mais elevadas próximo a nós.
E a gente sente aquilo, não se sente confortável, logo volta para o nosso lugar de conforto, ao mesmo tempo que a gente é impregnado por, nossa, isso existe, nossa, por inspirações a partir desse contato. E aí ele fala que essas pessoas são a consciência crística, porque estão aqui pulverizando o amor. Não é bonito? E quando ele Muito. fala assim, que rapidinho, quem está muito no vício no ego, rapidinho encarna, porque tem que chapuletar aqui, ó. Chapuletar mais até compreender. E quando você já não está mais nesse lugar de julgamento, você vai morrendo e vai para esferas mais elevadas e vai viver aquilo que ele falou assim, que legal, fulano morreu, agora essa pessoa pode ir para esse lugar de amor, que legal. Onde a gente não precisa ter posse, propriedade sobre quem morre, mas sabendo que ela vai para esse lugar tão legal de consciência mais elevada. Olha que divertido que deve ser chegar nesse lugar. Porque Uhum. a gente não está separado um do outro. Então, por exemplo, às vezes eu pensava lá atrás, né? Ah, mas se eu caminhar, se eu evoluir e tais pessoas que eu amo não evoluírem, por exemplo. Pensamento super ingênuo. Não tem jeito, nós somos todos conectados, todos. Somos todos da mesma família de alma, somos todos um só. Na hora que um evolui, um puxa o outro, porque um impregna o outro, pulveriza esse amor no outro. É como se Jesus, quando ele iluminou, Maria iluminou, porque é a mesma linhagem, né? É muito perto. O DNA de Jesus, ele é o mesmo DNA compartilhado por Maria. Então, de certa forma, a vibração do DNA dele compartilha o DNA de Maria. Quando eu me curo, eu curo os meus filhos, porque eles não precisam mais repetir aquele padrão de comportamento, porque eu Uhum. já curei em mim, ou seja, no campo morfogenético, eu curei em nós, né? A gente só está onde está graças aos nossos pais que curaram tantas coisas para que a gente conseguisse ter a consciência que temos. Ou seja, não há separação, não há como um evoluir, e isso não Não é uma espalhar. bomba atômica que leva o outro a despertar e a conseguir mais felicidade em si, porque é o mesmo DNA no mesmo campo morfogenético. Uhum. Exato. Compartilhar amor sem julgamento e crítica é muito bom, né? Eu fiz uma viagem com as minhas amigas e elas falavam assim: como você faz para não julgar? Eu tenho uma conhecida que ela entrou por cotas na Universidade Federal. Só que ela é branca. O que que ela fez? Ela foi lá e tomou sol, ficou morena. Naquela época, no começo das cotas, não tinha ainda muitos critérios, né? Não tinha comissão organizadora. A pessoa falava que era morena e era autodeclaratória. Ainda mais se ela tomou sol e ficou com a pele realmente morena. Mas ela é branquíssima, do nariz fino, cabelo liso, só ficou uma gata morena. E entrou por cotas. Agora que está uma adulta, formada há uns 20 anos, sei lá, 15 anos, adivinha? Ela é contestadora das cotas, ela é contra as cotas, mas ela usou as cotas para o seu próprio benefício. E depois que já não precisa mais, ela fica contra as cotas. Aí eu falei, olha, que interessante, né? Aí a minha amiga falou, como você pode julgar? Como é que você fica com raiva disso? Eu falei, eu fico com raiva? Nossa, que contradição! Como é que um ser humano consegue ter uma contradição dessa? Olha que buraco dentro da consciência dela. Olha que interessante essa perspectiva. Você usa quando é bom para você e depois você é contra. De certa forma, é uma lembrança de que eu sou contra porque eu sei que pessoas usam mal a cota como eu usei. De certa forma, é um apontar para si mesmo quando ela é contra. Então, é super interessante, na minha percepção, não julgar, mas assistir as cenas dos próximos capítulos, como se fosse um filme, né? Que eu tô É, mas aqui. na realidade é o bumerangue. Eu acho que é o bumerangue da culpa, né? Claro que é o bumerangue da culpa, por isso que ela é contra agora. É Uhum. claro, ao mesmo tempo que ela ainda não tem a consciência de que ela é contra porque ela usou mal, não quer dizer que as cotas sejam ruins. E quais outros benefícios a cota teve? Mas vai chegar. Em outro lugar, eu só tenho que saber que vai chegar e a vida é divertida. Porque as Sim. pessoas são interessantes. É a pimentinha, é a pimenta, sabe? A pimenta que você coloca assim no tempero da vida. Então não cabe julgar.
Cabe só olhar e falar assim: olha, que legal, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Isso é a vida, sabe? A gente sabe que vai ter um momento que a consciência escracha, ela arrasa, ela faz você falar assim: tira o véu, meu Deus, percebi. Isso é a vida. Você pode viver muitas existências, você pode aprender muito rápido, você pode aprender no seu tempo, mas há um momento em que os véus se rasgam, né? O véu no tempo rasgou. O véu aqui que tampa a nossa consciência rasga. E a gente fala: caramba, não percebi. Eu estava lendo um texto que fala assim, que o que leva a gente a evoluir são esses momentos de compreender. Então, tem pessoas que têm esse momento no sofrimento, tem pessoas que têm na alegria, mas na verdade, não importa se é no sofrimento ou na alegria que você tem. O que importa é quantos você teve, quantas percepções você teve. Você pode ter uma série de percepções sem estar nem sofrendo nem alegre. E quando eu percebi isso, eu falei: olha que legal, eu não preciso sofrer para aprender. Não é verdade que preciso sofrer para aprender. Precisa ter despertar para aprender. E esse despertar vem em várias coisas da vida, na observação, no amor, no acolhimento, em vários momentos. E aí eu fui desassociando a crença de que eu precisava sofrer para aprender. Então, isso vai chegar em todas as pessoas. Só que a gente vai virando telespectador da vida, das nossas vidas, porque, por exemplo, existia um momento em que eu aprendi a manifestar. Agora eu já não tento mais manifestar. Manifestar no sentido de realizar os meus desejos. Botar na cabeça que é aquilo que eu quero e pegar o universo para me ajudar a conquistar aquilo que eu quero. No começo da minha caminhada, eu fazia isso. Mas agora eu percebo que tudo que vem para mim já é o mais adequado para o momento. E que se vem já é o melhor. E que eu não preciso ficar exigindo nada do universo, eu posso só receber o que vem como vem, porque a gente já manifesta o tempo inteiro. Então, à medida que você vai caminhando, você vai percebendo que está tudo certo do jeito que é. Tudo que vem é para o bem maior. Quando eu estou confrontando algo que vem, tem algo aqui que eu estou lutando contra. Por que que eu estou lutando contra? Se o que vem já é o melhor. Então, se alguém ainda está fazendo coisas, apimentando a própria vida, vai ter um momento que ela vai despertar. Por isso que eu não preciso julgar, né? Eu acho Uhum. mais gostoso só ser testemunho. Observar, abençoar, rir. Exato. Mas também, por outro lado, quando eu sou a gente que atua na formação daquelas pessoas, talvez nesse momento eu me sinta um pouco confusa, porque eu já não sei sair desse lugar de tentar levar a algum lugar e só deixar fluir. Mas isso é amadurecer. Aprender a se relacionar com essas coisas também é amadurecer. Você vê que gente mais velha, ele não se envolve em embates. Vai ficando mais tranquilo. Tipo É, assim, tá bom, tá bom. Você fica mais observando mesmo. é. Porque eu acho que a gente chega à conclusão, né, que tudo tem o seu tempo, cada um tem seu tempo, cada um tem suas características, cada um tem seu BO, cada um tem seus prazeres, suas alegrias, suas bênçãos, seus milagres, e tá tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, como manter a vida sempre interessante para você? Quando você, sabe, tipo assim, como não perder o interesse pela vida? Como achar sempre algo mais para que você possa crescer e aprender? Esse equilíbrio é o desafio da vida, sabe? Eu conheço algumas pessoas que Que é o aposentaram, objetivo de viver, né? Você é, tem que viver essa e que agora experiência, estão. não ficar fazendo fotossíntese. Então, e agora estão tentando buscar voltar para a universidade depois de aposentado. Aqui em Brasília está tendo um movimento da Universidade Federal que está dando algumas vagas para as pessoas que já são aposentadas conseguirem essas vagas. E eles fazem um vestibular que é só uma redação. E para quê? Para que coloque pessoas mais idosas junto com pessoas mais novas. Olha que riqueza de mistura. Aí teve o Exato. segundo vestibular da Federal daqui de Brasília, agora, nessa semana passada. É super legal, porque são pessoas que já estão numa idade que ainda assim querem procurar, ainda acendendo aquela chama do eu quero mais, o que mais eu posso aprender? Gente, pode pensar, quantas coisas das leis da existência eu ainda tenho para descobrir?
Não consigo nunca imaginar eu parar de estudar. Exato. É Por tudo sinal, o muito texto legal. seguinte fala sobre uma vida mais abundante. Você quer ler? Dá tempo ou deixa para a próxima? Quanto está dando de gravação? Não deu uma hora ainda, deu 50 minutos. É meio grandinho. Então vamos parar, Então vamos parar. porque ele é meio grande e deve ser bem bonito esse daqui. Então tá Vamos ver. bom. Tá É um bom? prazer estar aqui com você, com Também. vocês. Uhum. Essas cartas são lindas. E quando ele fala que leia a carta 7, sabe que eu estava contando para Marília que eu volto e leio as cartas, e leio as cartas, e leio as cartas várias vezes. Eu realmente acho que essas cartas me ajudam muito. Então, quando eu deito na cama, assim, eu abro as cartas, e aí eu leio a carta tal, depois eu leio a carta. Agora eu estou relendo a carta 8. Aí depois que eu terminar a carta 8, provavelmente eu volte a reler alguma coisa. É como se eu sentisse que as cartas de Cristo ainda me magnetizam. E eu volto e eu leio, eu volto e eu leio. Ainda mais porque a gente está aqui lendo as cartas complementares, e ela fala, volta lá, lê a carta tal. Né? Eu me sinto magnetizada por essas cartas. É interessante mesmo. Muito. Boa semana, amor. Te amo. Também te amo, amo todos vocês. Obrigada que vocês estão aqui conosco. Obrigada. Beijos. Boa noite.